envolvendo essa mesma aeronave. E tem também, foi recuperado ao longo do fim de semana, um depoimento de um piloto que trabalhou por algum tempo na Voipaz durante uma audiência pública realizada pela ANAC em Brasília. E esse piloto, na ocasião, já tinha dito que a empresa era um pouco desorganizada, que a companhia ligava para pilotos que estavam de folga porque tinham feito voos longos em dias anteriores, e aí insistia para que eles assumissem um voo que não era deles, e que mesmo que o piloto negasse, essa insistência continuava, e que às vezes o piloto acordava com 10, 12 ligações da pessoa que cuidava ali da escala, tentando fazer com que eles trabalhassem em uma condição que não era a ideal. São vários detalhes que vão surgindo e a gente deve sim ter muita coisa aparecendo nos próximos dias. Essas questões mexem também com os familiares das vítimas, porque muitos vieram aqui para São Paulo, o governo paulista disponibilizou um hotel para que eles fiquem hospedados, estão por lá no centro da capital paulista e a grande maioria agora quer uma resposta, quer entender o que aconteceu para que o avião caísse. Alguns dizem que a dor virou uma indignação, porque não conseguem entender o que aconteceu para que essa tragédia acontecesse na última sexta-feira. A Major Ruda Leite esteve em Vinhedo ao longo de todo o fim de semana, está hoje neste hotel aqui na cidade de São Paulo, onde os familiares estão sendo acolhidos, e vai contar um pouco mais para a gente desse trabalho que passa muito pelo psicológico, pelo emocional também, né, Maju? Bom dia. Tudo bom, Lupato? Bom dia a vocês, bom dia a todos. O Bom primeiro dia. atendimento que esses familiares das vítimas da queda desse voo da Voipaz recebem aqui no hotel é o atendimento psicológico, um acompanhamento psicológico. Nós estamos aqui desde as primeiras horas da manhã, a movimentação é muito tranquila, mas a gente vê ali dentro do hall do hotel, não é permitida a entrada da imprensa, a movimentação de vários profissionais com coletes da cor azul. Então, são profissionais, são psicólogos, eu contei cerca de 10 psicólogos por aqui, e também há profissionais, tanto da Defensoria Pública e promotores do Ministério Público, uma equipe jurídica também para ajudar nesse processo de identificação. Essas famílias, parte delas chegou por aqui no sábado e outras chegaram no domingo. Então, além desse acompanhamento psicológico, o trabalho o papel das famílias aqui é muito importante, porque eles trouxeram todas as informações necessárias para que essa identificação seja feita de uma forma mais rápida. Então, exames, dados das vítimas, e a gente conversou com o capitão da Defesa Civil, Roberto Farina Neto, e ele traz as informações de como essa entrevista, como é feita essa triagem com os familiares para que esse processo de identificação seja feito. Nessa entrevista, os peritos eles conversam com elas a respeito de algumas características físicas das vítimas, como tatuagem, alguma fratura no passado na pessoa, ou até uma prótese que ela pode ter tido. Então, a entrevista é realizada a coleta do DNA, e o terceiro ponto é a questão da coleta de documentos médicos. Então, uma panorâmica, algum tratamento odontológico, alguma radiografia desse ente querido é também um documento importante para subsidiar na construção, né, e cruzamento das informações e planilhas para a identificação dos corpos. Essas foram as palavras, então, do Roberto Farina, chefe de comunicação da Defesa Civil. Defesa Civil também tem um papel muito importante nesse processo de acolhimento dessas famílias aqui neste hotel. Entre esses familiares que estão aqui presentes está a Fátima Albuquerque. Ela é psicóloga, aposentada e mãe da Ariane Albuquerque Estevam Riso, uma médica de 34 anos que estava nesse voo, uma das vítimas dessa tragédia. Ela saiu de Cascavel, seguiu em direção aqui em São Paulo para participar de um congresso, junto com outros médicos. A Ariane, ela fazia residência médica no Hospital do Câncer, em Cascavel, desde o ano passado.
E o que a mãe dela contou? Que ela não sabia que a filha dela iria viajar, porque elas têm um combinado, mãe e filha, de que não avisaria quando iria pegar um voo, só avisa quando desembarca no local. Então a mãe dela disse que descobriu que a queda desse voo é por meio de uma ligação de uma amiga dela que sabia que a filha dela iria viajar. Nós também temos aqui o depoimento, uma nota que foi enviada pela instituição onde a Ariane trabalhou desde o ano passado, destacou a atuação das duas profissionais, além da Ariane, também a Mariana Comira Belim, agradeceu o trabalho dela, que elas prestaram aos pacientes do hospital, e que são duas profissionais competentes e trabalhavam com um único foco, que era o trabalho de salvar vidas. E a mãe dela, a Fátima Albuquerque, nos contou que ela tinha um sonho desde os 9 anos de ser médica. E também a Fátima se mostrou muito indignada pelas condições do avião e disse que agora o foco dela vai ser trabalhar nesse foco para entender o que aconteceu e para que outros acidentes como esse não aconteçam, com a responsabilidade das pessoas que são responsáveis por fazer a segurança de um voo como esse. Vamos ouvir. Uma grande parte não tem condições de se levantar. Eu tive, porque eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais vida. A partir de hoje é só dor. E minha dor se transformou em indignação. Porque eu não vou... Eu chorava na televisão quando eu via cada mãe perder um filho. Cada dor que eu sentia, cada vez que uma bala perdida, não sei o quê. E eu pedia tanto a Deus que não acontecesse isso. Mas já que aconteceu, eu vou lutar cada dia, eu conto com vocês. Eu vou lutar por uma associação, eu vou lutar por coisas. Nem que eu tenha que ir em cada aeroporto desse país, nem que eu tenha que catucar a ANAC, nem que eu tenha que fazer alguma coisa. Mas minha vida será dedicada a essa causa. O que a Fátima nos contou, que ela já esteve no ML Central, onde os corpos estão concentrados para esse processo de identificação, mas que a filha dela estava sentada no fundo da aeronave. A gente lembra que os primeiros corpos que foram identificados foram, logo no sábado, o corpo do piloto e do copiloto, porque a parte da cabine, no momento da queda, foi o local que ficou mais preservado. Já o corpo da Ariane, filha da Fátima, estava na parte do fundo, e foi na parte do fundo onde houve um incêndio e onde os corpos estão carbonizados. Então, esse processo de identificação é muito mais complicado. Ela já esteve no ML, fez o exame de DNA e ainda não sabe como será esse processo de identificação, se será feito por arcada dentária ou por esse exame de DNA, mas ela já recebeu resposta dos peritos que isso deve levar alguns dias. Então, por isso, não há esse prazo, como a Bárbara de Jaime estava explicando há pouco, não há esse prazo de identificação, né? Um prazo para identificação de todos os 62 corpos vítimas desse acidente. Nós continuamos por aqui em frente a esse hotel onde estão concentradas essas famílias e onde essas famílias devem permanecer pelos próximos dias até que todos os corpos sejam, então, identificados e até que todas as famílias consigam, então, despedir de uma forma digna dos seus parentes vítimas dessa tragédia. Meu Deus, de todos os desígnios de Deus, todos os desígnios de Deus, tem uma lei divina que eu não consigo entender. É um pai e uma mãe perder um filho. Pai e a mãe perder um filho, a morte de um filho significa a morte de 3 pessoas. Da própria vítima e do pai e da mãe, que nunca mais vão conseguir viver igual. É um ciclo natural da vida, se a gente for parar para pensar, né? Que os filhos enterrem os pais, né? E não o contrário, como aconteceu em muitos dos casos dessa tragédia na última sexta-feira. Você, Maju, foi para Vinhedo, esteve de plantão e acompanhou muito de perto esses primeiros passos de uma investigação, de um resgate e de uma apreensão das famílias, até mesmo de quem mora nesse condomínio e levou esse susto depois do almoço na sexta-feira. Como que foi esse trabalho por lá? Foi organizado? Como que as autoridades conseguiram acalmar os ânimos ali? Lupata, eu cheguei em Vinhedo, na região metropolitana de Campinas, por volta das 7 horas da noite na sexta-feira. E nesse momento, na sexta-feira à noite, as chamas tinham acabado de ser apagadas pelos homens do Corpo de Bombeiros e deu início a esse processo de resgate. Então, esse processo de resgate foi um trabalho muito minucioso, muito delicado, porque os peritos, a todo momento, durante o sábado, iam conversar com a imprensa para explicar
como estava sendo esse trabalho. E o objetivo dos peritos era tirar esses corpos de dentro da aeronave. Eles permaneceram cada um sentado no seu lugar. Os corpos ficaram achatados, porque o avião caiu com tudo, né, no chão. Como eu disse, a cabine ficou preservada, mas o objetivo deles era retirar com todo cuidado e também procurar entre os destroços qualquer informação que poderia ajudar nessa identificação. Então, seja um celular, seja um documento, roupas, todos esses materiais eram recolhidos e colocados no veículo do IML, e esse veículo do IML seguia em direção à cidade de São Paulo com os corpos, esperavam juntar um número de corpos para serem trazidos aqui para São Paulo, e esse carro do IML vinha escoltado pela Polícia Militar. Um ponto importante, que lá foi montado um gabinete de crise com autoridades tanto do governo federal quanto Forças de Segurança de São Paulo, Defesa Civil, Instituto de Criminalística, também o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vários profissionais envolvidos nessa missão, e eles, quando iam conversar com a imprensa, até agradeciam o apoio dos moradores, porque para trazer para o nosso ouvinte, essa aeronave, ela caiu em uma espécie de um gramado, o quintal de uma casa, atingiu apenas o quintal dessa casa. Ou seja, não feriu, não tirou a vida de ninguém em solo, ninguém morreu nesse condomínio, só as pessoas que estavam dentro do avião. O único morador que foi afetado com a casa e teve que sair do local foi o morador dessa casa que teve parte do imóvel atingido, que foi o quintal. Os outros moradores, claro, foram impactados, eles não tiveram a saída e a entrada do condomínio proibida, continuavam tendo essa manifestação, mas muito pouco. Mas o que a gente via e conversava com os familiares é que com as pessoas, os moradores, todos estavam muito abalados, teve uma rotina afetada, não sabiam como iam retomar a vida deles, ficavam lembrando do barulho da queda do voo, do cheiro da fumaça, e não só os moradores desse condomínio, como também todos os moradores da cidade como um todo, né? Nos restaurantes, no hotel, nas padarias. A gente passou o final de semana lá, então todo mundo contava uma história do que estava fazendo no momento da queda desse voo, no que ouviu, no que enxergou, quem avisou, na ligação que fez. Então, com certeza, é uma tragédia que deixa não só a vida, né, dos familiares marcada, como também dos moradores que presenciaram esse susto e essa tragédia como um todo. O Pato, eu vou dizer, viu, Maju, minha solidariedade a todos os jornalistas que trabalharam na cobertura dessa tragédia. Eu, na primeira queda do avião da TAM, ainda TAM na época, não era Latam, era TAM ainda, no aeroporto de Congonhas, eu era chefe aqui no grupo antes, e não costumava fazer isso, mas atendi o telefone de um ouvinte. E esse ouvinte dizia que havia muita fumaça na parte de trás do aeroporto de Congonhas. Ninguém tinha noticiado ainda. Imediatamente a gente pediu para que o nosso helicóptero fosse ao local. Nosso helicóptero estava no ar e confirmou que havia um acidente de grandes proporções. A gente não podia confirmar ainda que era um acidente de avião, mas um acidente de grandes proporções. E a gente dava essa notícia na Rádio Bandeirantes e no Canal 21, à época, um canal totalmente focado em assuntos da cidade, dando em primeira mão esse assunto. E a tragédia não é só a tragédia dos pais, dos parentes, lógico, muito maior do que qualquer outra, mas muito, muito, muito maior que qualquer outra, mas é um trauma para sempre das pessoas que estão em chão, que viram o avião cair, ou que estavam próximas de alguma forma do avião cair, e até mesmo dos jornalistas que cobrem o acidente, porque a situação ali, o clima, o ambiente, a energia é de tal forma negativa, a gente vê tanta tristeza no local, que é algo que fica marcado para o resto da vida, sem dúvida nenhuma. Você está falando do acidente de 2007, Exatamente, Sabine? que 99 pessoas morreram. Isso, e a gente está até acompanhando agora algumas imagens aqui desse acidente. Não foi em 2007, não, foi antes disso. Foi o do avião que caiu na parte de trás do aeroporto de Congonhas. Em 2007, foi o avião que caiu no prédio da própria TAM, na Rubem Berto. Isso, passou reto na pista. Do outro lado, do lado de Jabaquara. Tá. E porque são dois acidentes em Congonhas envolvendo aeronaves da Latam. Inclusive, esse de agora, da última sexta-feira, é o maior acidente, tragédia, envolvendo aeronaves do país desde 2007, desde que passou reto
na pista, que foi maior e o quarto maior da história. É realmente assustador a gente pensar no que está acontecendo. E esses moradores do condomínio vão ter que passar também por assistência psicológica e psiquiátrica, com certeza, porque viram ali exatamente o momento em que a tragédia aconteceu. Maju, um abraço para você, bom trabalho por aí, qualquer coisa você volta. Até mais. Obrigado, Maju. E olha, quem está em Vinhedo, em frente ao condomínio Recanto Florido, é o repórter Tiago Muniz, que também passou todo fim de semana na região. Tudo bem, Tiago? Bom dia para você. Vitor, bom dia, Sabino, e a todos que acompanham o Manhã Bandeirantes. Falando em clima neste momento, ele é dentro do que se pode dizer, é claro, quando a gente fala de uma tragédia, uma queda de um avião, ele é mais tranquilo agora. Vivemos aí o primeiro dia útil depois da queda do acidente, então a movimentação de saída e entrada dos moradores é algo que tenta se aproximar mais da normalidade. Agora há pouco nós tivemos a informação por meio da Defesa Civil de Vinhedo, depois confirmada pela própria Força Aérea Brasileira, de que foram encerrados os trabalhos no local de investigação por parte do CENIPA, que é o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Então, agora a área já está aos cuidados da empresa aérea. É de responsabilidade da Voipaz, de acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica e também as normas do Sistema de Comando da Aeronáutica, que depois da liberação do local é de responsabilidade do explorador da aeronave providenciar e custear a higienização do local, dos bens e dos destroços, de modo a evitar prejuízos à natureza, à segurança ou a qualquer outra propriedade. Esse condomínio aqui, ele tem aproximadamente 50 moradias, cerca de 150 moradores, de acordo com a própria administração aqui do local. Uma casa, efetivamente, parte desse imóvel foi mais atingido pela queda do avião, que deixou 62 mortos, mas em solo não houve vítimas, apenas os danos materiais a essa área que era principalmente utilizada como garagem nessa residência. A empresa aérea e a seguradora contratada por ela já assumiram aí o chamado teatro de operações, e uma empresa especializada deve vir aqui durante a tarde para começar a buscar pertences pessoais das pessoas que perderam a vida. E esse trabalho ele tem que ser especializado porque é preciso ter um olhar para a possibilidade do encontro, eventual encontro de novas evidências. É claro que tivemos um trabalho pormenorizado aqui do CENIPA e também das agências de investigação da França e do Canadá, que estiveram aqui, porque é assim a norma de convenção de acidentes aeronáuticos, são chamados as autoridades de países que de alguma maneira têm relação com o caso. Uma aeronave operada por uma companhia brasileira caiu em solo brasileiro, mas tem fabricação francesa e motores oriundos do Canadá. Então, por isso, esses dois países também estão aqui. Então, tivemos a participação dessas agências, mas a chamada zona quente, e aí a gente não fala quente de temperatura, mas quente no jargão que define aí a área principal do acidente. Esta zona quente será mantida à medida em que essa empresa especializada realizar este trabalho. A Defesa Civil de Vinhedo diz que, se não houver atrasos, eles esperam concluir esse trabalho entre quarta e quinta-feira. Como eu disse, logo depois dessa coletiva do representante da Defesa Civil de Vinhedo, Maurício Baroni, a FAB confirmou, portanto, o encerramento das investigações por aqui. Mas isso nem de longe significa o encerramento das investigações como um todo. O CENIPA agora trabalha em dois locais, principalmente para verificar o que aconteceu. Em São Paulo, na sede regional do CENIPA, no Campo de Marte, na zona norte da capital paulista. Para lá foram levadas as peças do motor e de outros equipamentos considerados relevantes para a investigação pelas autoridades aeronáuticas. Esse material será observado lá. E segue em Brasília a verificação do material das popularmente conhecidas como caixas pretas, que são os gravadores de dados e voz da cabine, que permitirão tentar observar, entender o que aconteceu. Não houve, e a Força Aérea ressaltou isso ao longo do fim de semana, nenhuma declaração formal de emergência pelo piloto e pelo copiloto da aeronave, ou seja,
A torre não recebeu um chamado de que havia algo errado antes da queda da aeronave. Então, tudo isso passa a ser analisado a partir de agora. A expectativa é que no período de 30 dias, a partir da data do acidente, nós temos a divulgação de um relatório inicial. E em data posterior, indefinida, a emissão de um relatório final, que não se destina apenas a apontar as causas da queda da aeronave, mas a verificar medidas que possam contribuir para que acidentes do gênero não sejam mais repetidos. A gente também relembra, né, que às vezes esses relatórios podem terminar inconclusivos. Pode haver a conclusão de que não há material suficiente para explicar o que aconteceu. O fato é que as autoridades continuam em cima do caso, agora trabalhando principalmente em São Paulo e Brasília. Sabino Lupato. Obrigado. Obrigado, viu, Tiago, pelas informações, você que também esteve por aí. Agora, esse trabalho que vai começar da retirada de pertences pessoais, de itens de cada uma das vítimas, deve demorar bastante. Nós acompanhamos algumas imagens já na sexta-feira de malas, por exemplo, malas de mão, que ficaram inteiras, que foram ali colocadas de lado, ficaram ali enquanto os bombeiros trabalhavam na identificação e no resgate dos corpos das vítimas. A gente está falando de mala nesses itens pessoais ou são outras coisas também que possam ser encontradas no meio dos destroços? Então, boa parte do que sobrou do avião continua no local, né? O que é possível ser encontrado, Lupato. A gente verifica o seguinte, que o tempo todo os bombeiros designaram o fato de que a cabine foi a área menos afetada. As buscas, então, começaram pela cabine, tanto é que foi possível ter a primeira identificação positiva dos corpos do piloto e do copiloto da aeronave, e então foi se passando para as fileiras interiores em direção à cauda. E infelizmente, eu até falo isso de maneira bem explícita, no sentido de que houve uma compactação muito grande das partes posteriores da aeronave. Dessa maneira, isso somado à explosão, a gente fala do que é possível recuperar, o que é possível ter tido algum vestígio identificável. Então, varia muito de acordo com o local da aeronave em que se verifica eventualmente compartimento de bagagens. Não sabemos se isso está mais preservado ou não. A aeronave ela acabou batendo de chapa, como se disse mais tecnicamente, caiu de barriga no chão. Então, tudo vai depender, respondendo a essa pergunta, mas sem poder dar uma resposta efetivamente conclusiva, tudo vai depender do quanto que o impacto afetou esses pertences. Mas a busca é sim por esse material. Obrigado, Tiago. Pode ser um material que, às vezes, quando encontrado, seja uma última lembrança, um afago, né, no coração das famílias. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço. Um bom dia dentro do possível a todos. Bom dia. 10 horas